Nunca bata o pilão à noite. É o que as pessoas mais velhas sempre diziam, mas ninguém explicava o porquê. Diziam que era superstição, uma bobagem antiga, até que uma mulher decidiu desafiar esse aviso, e o que ela invocou naquela noite nunca mais foi esquecido. O som do pilão ecoando depois da meia-noite não era só madeira contra pedra, era um chamado para algo que não devia acordar. Tudo começou em uma pequena vila, no interior esquecido do país. Um lugar onde o tempo parecia parado. As casas, feitas de barro e palha, guardavam segredos que ninguém ousava mencionar. Durante o dia, o som do pilão era comum. As mulheres moendo grãos, o cheiro de fubá no ar. Mas quando o sol se punha, o silêncio tomava conta. Porque à noite, o pilão pertencia a outra coisa. O nome dela era Alina, jovem, curiosa e teimosa. Ria das histórias da avó, que falava sobre os que andam entre o pó e o vento. Numa noite sem lua, o bebê de Alina chorava sem parar. O leite havia acabado e ela lembrou do milho ainda por moer. Com pressa pegou o pilão. 1, 2, 3 batidas. O som cortou o silêncio da vila como uma lâmina. E então o vento mudou. Alina parou, escutou. O vento estava diferente, mais pesado, mais úmido. E então veio o som. Do lado de fora da casa, alguém ou algo respondia. Uma batida lenta, um eco surdo, como se outro pilão invisível imitasse seus movimentos. 1 vez, 2, 3. Alina gelou, largou o pilão, mas o som continuou. A porta rangeu sozinha. Um cheiro de terra molhada e sangue invadiu a casa. A lamparina piscou e na penumbra ela viu pés cobertos de cinza. Não havia rosto. A coisa estava envolta em pano escuro, respirando devagar. Alina tentou falar, mas sua voz morreu na garganta. O ser se aproximou e no chão o pilão começou a se mover sozinho, batendo, batendo, batendo. Cada golpe mais alto que o anterior. E com cada batida, o chão tremia como se algo quisesse sair dali. O bebê chorava. As paredes pareciam pulsar. Alina tentou correr, mas o ar ficou espesso. O chão rachou sob o pilão. Dela saiu uma fumaça negra, quente, viva. A forma encapuzada caiu de joelhos, como se reverenciasse o que nascia dali. E então Alina ouviu vozes. Muitas vozes, sussurrando em uma língua que não era humana. O pilão parou. E no silêncio seguinte, uma mão, pálida, longa, úmida, saiu da fenda. Dizem que Alina desapareceu naquela noite. Alguns dizem que foi levada. Outros juram que a viram depois, andando pelas ruas, mas o rosto dela não era o mesmo. Os olhos estavam vazios, e onde quer que ela passasse, o som do pilão se ouvia de novo, mesmo sem ninguém por perto. Foi quando a vila inteira fez um pacto. Ninguém mais bateria o pilão depois do pôr do sol. Nunca mais. 100 anos depois, o Vale de Cinzas virou ruína. Mas às vezes, turistas curiosos visitam o local. Alguns juram ter ouvido o som de um pilão distante, mesmo sem vento. 1, 2, 3 batidas. Sempre 3. E o eco vem logo depois, como uma resposta, como um lembrete. Hoje, poucos se lembram da história de Alina. Mas em algumas aldeias antigas, ainda há um costume. Se ouvir o som do pilão à noite, não saia de casa. Não olhe pela janela. E, acima de tudo, nunca responda com outra batida, porque cada som tem um dono. E à noite o pilão não pertence a você. Talvez fosse só superstição. Talvez fosse uma forma antiga de impedir que as pessoas ficassem acordadas. Mas toda lenda nasce de algo real. Então, da próxima vez que ouvir um som repetido na escuridão, antes de ignorar, lembre-se de Alina e do que ela acordou.